Sábado a todos. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Quando você terminar de ler, não feche sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos no livro de Êxodo. Então não permaneça com a Bíblia aberta. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero convidá-lo a orar. Hoje é um dia que nós estamos com a igreja muito cheia. É um dia que está, uma noite que está quente, e nós precisamos que o Espírito Santo possa acalmar-nos e possa fazermos mais uma vez desejar ouvir a voz do que Deus tem a falar ao nosso coração. Então eu gostaria de convidá-lo a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor fale ao meu coração essa noite mais uma vez. Eu costumo dizer, e talvez você já até tenha ouvido em algum momento eu falar, que no momento do sermão, mais importante do que quem vai falar é o desejo e a necessidade de quem vai ouvir. Não importa quem vai pregar, o que importa de verdade é você desejar ouvir a voz de Deus. Jonas não queria pregar em Nínive. O sermão de Jonas em Nínive foi terrível. O sermão de Jonas não tinha ilustração, não tinha introdução, não tinha música especial, não tinha apelo. O sermão era só: daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Mas toda a cidade aceitou, porque mais importante do que quem vai pregar é o desejo e a necessidade de quem está ouvindo. Então essa noite, a grande questão é você dizer: Senhor, eu quero ouvir Tua voz essa noite. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Então peça isso a Deus. Faça uma breve oração e diga: Senhor, essa noite eu quero ouvir Tua voz. Eu quero que o Senhor fale de maneira muito clara. Acalme meu coração, me ajuda a prestar atenção para que eu possa ouvir o que o Senhor tem a me falar essa noite. Feche seus olhos. Conversa um pouco com Deus. Fala para Deus do teu dia, das tuas atividades hoje. E pede para Ele de uma maneira muito clara falar o que você necessita ouvir mais uma vez essa noite. Querido Deus, nesta breve oração nós expressamos o nosso desejo de que o Senhor fale conosco mais uma vez. Nós compreendemos claramente que é o nosso desejo e a nossa necessidade que determina se ao sairmos daqui vamos ter ouvido a Tua voz ou simplesmente ouvido um sermão. Por isso nós estamos te dizendo: Santo Deus, eu necessito ouvir Tua voz. E se eu não tiver com desejo de ouvir Tua voz, coloque esse desejo em meu coração. Mas que ao final dessa mensagem eu possa de maneira muito clara entender: eu ouvi a voz de um homem, mas a palavra veio de Deus. Então, Santo Deus, atende a nossa necessidade, fala ao nosso coração, abre os nossos olhos espirituais, Santo Deus, nos faz enxergar os anjos aqui, nos faz perceber a presença do Espírito aqui, nos faz compreender que o céu está conosco para atender às nossas necessidades e para que a Tua palavra fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 5, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. O livro do Êxodo é uma miniatura do grande conflito entre o bem e o mal. O livro do Êxodo é um resumo
da luta entre o poder das trevas e o poder da luz. Muito do que aconteceu no Êxodo vai voltar a acontecer conosco. O resumo do Êxodo é Deus querendo tirar o seu povo das trevas, de um lugar de impiedade, de um lugar de pecado, de escravidão, e querendo levá-los para a terra da promessa, para a terra de Canaã. Essa é a nossa história. A nossa história é uma constante luta entre um Deus que quer nos tirar das trevas e nos levar em direção a Canaã celestial. Foi isso que Deus tentou fazer com você essa semana. E Deus seja louvado, porque eu ouvi muitas pessoas dizendo: pastor, eu despertei, eu estava dormindo, pastor, a minha vida espiritual era tudo, se resumia ao que a instituição me oferecia. Eu não tinha vida espiritual além do que a instituição me oferecia. Mas agora eu despertei, eu acordei, eu quero ir para Canaã. Deus seja louvado, porque você despertou, porque você acordou e porque você quer ir para Canaã. Mas o texto diz o seguinte: você corre grande perigo se você esquecer que você tem um inimigo. Você tem um inimigo que ele não vai dizer assim: mas que bonitinho, acordaram 10 dias, vieram para cá, oraram, estão lendo a Bíblia, escrevendo, que bonitinho, eu vou dar um tempo para eles, eu vou dar um descanso, eu vou deixar ele caminhar. O texto bíblico diz que você tem um inimigo que, quando você quer sair do Egito e ir para Canaã, ele vai dizer: eu não conheço o seu Deus e eu não vou deixar você sair do Egito. A maior realidade espiritual, e que muitas vezes nós corremos um grande perigo ao esquecer, é: nós temos um inimigo muito poderoso, que vai dizer para você: você tomou decisões essa semana, mas eu não conheço o teu Deus, eu não honro o teu Deus, e eu não vou deixar você sair do Egito. E nós corremos perigo quando nós esquecemos dessa realidade. O livro Mensagem aos Jovens, que novamente eu digo, leia esse livro, tem um capítulo fantástico, capítulo 10, que tem como título Poderoso Inimigo. E Ellen White diz assim: o homem caído é legalmente cativo de Satanás. A missão de Jesus é libertá-lo do poder das trevas. O homem tem a tendência natural de seguir as sugestões de Satanás, e por si mesmo não pode resistir a esse poderoso inimigo, a menos que Cristo nele habite, guiando seus desejos e dando-lhe força. Só Deus pode limitar o poder de Satanás, que vai de um para o outro lado da terra, que anda de cima para baixo, e não deixa de observar um único momento, porque ele tem medo de perder a oportunidade de destruir almas. É importante que você compreenda isso, que você tem um poderoso inimigo. E ela continua dizendo: vi anjos maus lutando pelas pessoas, e anjos de Deus que lhes resistiam. O conflito era muito árduo. Os anjos maus agitavam-se ao redor dessas pessoas, contaminando a atmosfera e envenenando sua influência. Se Satanás perceber que está em perigo de perder uma única pessoa do seu reino, ele vai se empenhar ao máximo para conservar essa pessoa consigo. E quando essa pessoa despertar para o perigo espiritual que está vivendo, e com angústia e fervor buscar a Jesus, Satanás teme perder mais um cativo seu, e pede um reforço de anjos maus para cercar essa pessoa que está despertando e montar ao redor dela uma muralha de trevas, para que ela não possa alcançar a luz do céu. Já pensaram que coisa terrível? Imagina o dia que Ellen White teve essa visão, que ela disse: eu vi anjos maus lutando por pessoas que estavam despertando espiritualmente. Eu vi anjos maus dizendo: vamos cercá-lo para que... Então entenda, o que aconteceu essa semana foi o convite de Deus de dizer assim: sai do Egito, sai do Egito, sai do Egito. E você disse: eu quero sair, Senhor, eu sou teu povo, eu quero sair do Egito, eu vou dar caminhadas firmes, passos firmes de saída do Egito. Mas saiba que você tem um inimigo que vai dizer assim: sair do Egito? Eu não conheço o teu Deus e não vou deixar você sair do Egito. Então entenda uma coisa em nome de Jesus. É muito provável que segunda-feira você já receba o primeiro convite para ir para uma festa.
É muito provável que segunda-feira você já consiga, já encontre uma pessoa que você sabe que não é do agrado de Deus, que queira começar um namoro com você. É muito provável que terça-feira você já seja tentado fortemente a acessar páginas pornográficas. Porque Satanás não vai dizer assim, mas que bonitinho, eles despertaram. Ele está lendo a Bíblia, ele passou 10 dias em oração, ele vai começar uma jornada espiritual, eu vou dar um tempo. Satanás diz, eu não conheço o teu Deus e eu não vou deixar você sair. Mas sabe qual é a história do Êxodo? A história do Êxodo é que o seu Deus é mais poderoso do que o inimigo. Amém. E que se ele tiver que derramar pragas para libertar você do poder do inimigo, ele vai fazer de novo. A história do Êxodo é a história de que nem todo o exército do faraó foi capaz de segurar um único israelita no Egito. Todo o exército de faraó era completamente incapaz de segurar um único israelita no Egito. Todo o exército de Satanás é incapaz de segurar uma única pessoa dessa comunidade nas trevas. Satanás não tem essa capacidade. Satanás não tem. Então, se Deus te chamou para sair do Egito, Deus está dizendo, se eu tiver que derramar pragas para que você saia do Egito, eu vou derramá-las, porque você é meu. Chegou um momento que o faraó percebeu que ele não tinha capacidade de segurar o povo no Egito, que o exército dele não tinha capacidade de segurar o povo no Egito. As pragas começaram a cair. Quando ele disse, eu não vou deixar vocês saírem, Deus começou a interferir na história. E se Deus tiver que interferir na tua história, ele vai fazer de novo. E Deus começou a derramar pragas, e Faraó percebeu, eu sou incapaz de segurar esse povo no Egito. Então Faraó mudou de tática. Faraó pensou, já que eu não consigo segurar o povo no Egito, eu vou sugerir que eles desejem ficar no Egito. E aqui está uma grande verdade. Quando Satanás percebe que não vai conseguir segurar você no Egito, ele começa a lançar sugestões para que você decida ficar no Egito. E só tinha um jeito de o povo não sair do Egito, era o povo decidir ficar. Só tem um jeito de você não sair do Egito que você vivia até esses 10 dias, é você decidir ficar nele. Porque Satanás não tem poder, mas ele pode sugerir que você decida ficar no Egito. E a mensagem dessa noite são 3 sugestões que o faraó fez para que o povo decidisse ficar no Egito. Olha o que diz no capítulo 8. No capítulo 8, estava caindo, capítulo 8, verso 25, estava caindo a 4ª praga. Já havia tido a praga das águas transformadas em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas. E quando o faraó ficou desesperado porque o Egito estava sendo atacado, capítulo 8, verso 25, diz que chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus, mas onde? Nessa terra mesmo, fiquem aqui mesmo. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não iriam eles apedrejar-nos? Verso 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó, deixar-vos ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, e orai também por mim. Primeira sugestão de Faraó, eu não aguento mais vocês. Vocês querem adorar o Deus de vocês? Alguma coisa aconteceu no povo de Israel nesses últimos dias, disse o Faraó. Algum despertar aconteceu, vocês passaram tanto tempo como escravos, mas vocês despertaram. E eu descobri que eu não consigo mais segurar vocês no Egito. Então, vamos fazer o seguinte, eu não consigo segurar vocês no Egito, adorem o Deus de vocês. Mas adorem o Deus de vocês aqui mesmo no Egito. Para que sair do Egito para ter um reavivamento espiritual? Para que sair do Egito para ter encontros com Deus? Então adorem a Deus, sirvam a Deus, mas aqui no Egito mesmo. E aí Moisés deu uma resposta teológica. Moisés disse assim, Faraó, nós não podemos adorar a Deus aqui no Egito, porque se nós adorarmos a Deus aqui no Egito, os egípcios vão nos apedrejar. Nós temos que sair para oferecer sacrifícios, e tem que ser longe do Egito, porque se oferecermos sacrifícios aqui, o povo do Egito vai nos sacrificar. Deixa eu explicar para você por que Moisés falou isso. Os egípcios
eles adoravam fazendo imagens de escultura de bezerros e ovelhas. E Deus tinha dito que era para o povo sair do Egito, para ir sacrificar o quê? Bezerros e ovelhas. Em outras palavras, aquilo que os egípcios adoravam, o povo de Deus tinha que sacrificar. Por isso Moisés disse: nós não podemos adorar a Deus aqui no Egito, porque o que vocês adoram aqui, nós temos que sacrificar. O nosso sacrifício é o que vocês adoram. Moisés estava dizendo: eu não posso ficar no Egito, Faraó, porque a adoração de vocês é exatamente o que Deus está pedindo para a gente sacrificar. O que é que Deus te pediu para sacrificar nesses dias que você até hoje adorava? Satanás vai fazer uma sugestão. Satanás vai dizer assim: não, você não precisa sacrificar tudo do jeito que Deus está pedindo, não. Adora a Deus, mas adora aqui no Egito mesmo. Continua adorando o que Deus te pediu para sacrificar. Talvez essa semana Deus tenha dito a alguém assim: meu filho, eu queria que você sacrificasse a maneira como você trata as pessoas, você é muito agressivo. E durante esses 10 dias Deus te pediu para sacrificar a tua agressividade. Mas Satanás vai dizer: não, não precisa não, continua adorando o que Deus pediu para você sacrificar. Talvez Deus tenha te pedido para sacrificar as páginas da internet que você acessa, mas Satanás vai sugerir: não, você não precisa sacrificar tudo que Deus pediu para sacrificar, não. E Moisés disse assim: não, nós vamos sacrificar tudo que Deus pediu para a gente sacrificar. O que Deus pediu para tirar, o que Deus pediu para sacrificar, nós vamos fazer. O que foi que Deus te pediu para sacrificar esses dias no teu coração, que você adorava? Satanás vai começar a sugerir para você nos próximos dias: você começou um reavivamento, mas adora a Deus no Egito mesmo. Adora coisas que Deus pediu para você sacrificar. Alguns anos atrás eu pastorei uma cidade em Pernambuco, e eu fazia um curso de noivos na cidade. Um casal veio, não eram adventistas, começaram a vir, aceitaram o estudo bíblico, decidiram pelo batismo, casaram. E um dia eu voltei para aquela cidade e eles me convidaram e disseram: pastor, nós queríamos compartilhar um pedaço da nossa história. Nós casamos, colocamos uma loja, uma pequena loja numa feira que tem em Santa Cruz, no Capibaribe, e nós vendemos essa loja para conseguir dinheiro para montar uma loja maior. E nós vendemos essa loja por 40 mil reais, esse ponto na feira. E a pessoa que nos comprou não pagou. E a gente insistiu, e a gente cobrou, e a gente orou, e a pessoa não pagava. E um dia, numa sexta-feira à noite, nós estávamos saindo para passar o final de semana na Missão Caleb, e esse homem, depois de vários meses sem pagar, bateu a nossa porta e disse assim: olha, eu demorei muito, mas eu vim pagar, está aqui o dinheiro, 40 mil reais. E eles olharam para o outro e disseram: olha, nós somos cristãos, nós seguimos a Bíblia, e a Bíblia diz que no sábado nós não devemos fechar negócio, nós não devemos. E ele disse assim: como é a história? Vocês são loucos? Eu passei tanto tempo sem pagar, eu vim pagar e vocês dizem que não podem fechar negócio. Vocês estão dizendo que é para eu levar o dinheiro de volta. E eles disseram: nós precisamos muito desse dinheiro, mas nós não vamos receber hoje, por favor, volte amanhã após o pôr do sol. Que história do pôr do sol? E eles disseram que, claro, com o coração aflito, foram para a Missão Caleb e voltaram no domingo. E eles disseram: pastor, quando nós entramos em casa, nós percebemos que alguma coisa estava errada em casa. E quando nós observamos, um ladrão havia arrombado o telhado da casa, havia entrado em nossa casa e havia roubado todo o dinheiro que nós tínhamos em casa, que eram 48 reais que estavam no armário. Eles disseram: pastor, era uma sexta-feira à noite, nós não íamos levar aquele dinheiro para a Missão Caleb, nós iríamos deixar no armário. E o ladrão teria levado 40 mil reais, mais 48 reais. Vale a pena fazer do jeito de Deus. Vale a pena sacrificar o que Deus pede que seja sacrificado. Vale a pena namorar do jeito que agrada a Deus. Vale a pena acessar páginas que agradem a Deus. Vale a pena tirar da tua vida o que Deus pediu para ser sacrificado. A primeira sugestão do faraó foi rejeitada por Moisés. Mas o faraó fez a segunda sugestão, capítulo 10. Capítulo 10, segunda sugestão. Versículo 8.
Era agora a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. O faraó estava desesperado. Capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos novamente à presença de Faraó, e Faraó lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: ora, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado. Havemos de ir porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir com as crianças. Vede, pois, que tens conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Segunda sugestão do Faraó: vão embora do Egito, eu não aguento mais vocês aqui. Vocês estão acabando com o Egito. Vão embora, podem ir embora, podem pegar as coisas de vocês, vão embora. Mas quem é que vai? Vai Moisés: mas assim, quem é que vai? Sim, vão só os homens, os jovens e as crianças ficam aqui. Não é para ir todo mundo, não. E Moisés disse assim: nós vamos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos idosos, ninguém vai ficar no Egito. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Essa semana eu conversei com alguns pais que choraram e disseram: pastor, eu estou indo para o céu, eu estou sentindo que meu filho está ficando no Egito. Pastor, ora por meu filho. E eu tenho certeza que alguns pais que eu não consegui falar porque não estão aqui, quando souberam que vocês estão participando de 10 dias, estão ajoelhados todo dia dizendo assim: meu Deus, que esses 10 dias o meu filho tem um encontro. Eu pedi para ele ir para o IAM, para que ele tivesse um encontro contigo, e ele ainda não teve. Santo Deus, toca no coração do meu filho. Eu estou indo para o céu e meu filho está ficando no Egito. Sabe por que Moisés não aceitou deixar ninguém no Egito? Porque ele sabia que se um só do povo de Deus ficasse no Egito, iria atrapalhar a caminhada de todo o povo de Deus. Sabe o que eu vi esses dias? Mães piedosas, mães que são mulheres de Deus, chorando e dizendo: pastor, eu não estou em paz porque meu filho está se perdendo, porque meu filho está ouvindo músicas que não deveria ouvir, porque meu filho disse que não ama mais, que não crê mais. Eu vi mães derramando lágrimas, porque você está atrapalhando a caminhada dela para o céu, e ela não quer que você fique. Essa igreja quer um reavivamento, mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: uma única pessoa dessa instituição que não queira um reavivamento é capaz de atrapalhar a caminhada de toda a instituição. Foi isso que Moisés disse: eu não posso deixar uma pessoa só no Egito, Faraó. Ninguém vai ficar, nem um jovem, nem um adolescente, nem um idoso, ninguém. Todos vão ter que sair do Egito e ir para Canaã, porque o povo de Deus tem que sair do Egito. Então talvez durante esses últimos 10 dias você tenha se escondido por trás da multidão. E eu quero te dizer em nome de Jesus: para Jesus você não se esconde por trás da multidão. Deus sabe que nada aconteceu no teu coração nesses últimos 10 dias. Deus sabe que você está até admirado pelo que aconteceu nesses últimos 10 dias, mas você não está saindo do Egito, você continua no Egito. E eu quero dizer a você em nome de Jesus: talvez só uma pessoa essa noite precise ouvir isso, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus: sai do Egito, porque você é capaz de atrapalhar a caminhada da tua família, a caminhada da tua igreja, a caminhada dessa instituição se você ficar. Por isso que Moisés disse: Faraó, eu não tenho como deixar ninguém. Eu queria essa noite dizer em nome de Jesus: ninguém do IAM vai ficar no Egito. Ninguém. Nenhum adolescente vai ficar no Egito, nenhum jovem vai ficar no Egito, nenhum pai vai ficar no Egito. Todos vão sair do Egito e vão em direção à Canaã celestial. Amém. Algo só vai acontecer nessa instituição quando for uma decisão coletiva. Nós não temos tempo, como instituição, de estar mantendo um reavivamento espiritual e nos preocupando com pessoas que estão fazendo festa no internato. Não há possibilidade de manter um reavivamento espiritual e ficar tendo que parar para observar páginas na internet que são acessadas. Nós temos que decidir, como povo, como igreja, a sair do Egito. Eu quero convidá-lo a dizer assim: eu quero sair. Eu não quero que a igreja vá sozinha, eu quero ir também. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de participar de um congresso de jovens, e em uma hora uma menina subiu ao palco e corajosamente, na frente de quase 2.000 jovens,
Ela disse: eu quero dizer a minha história para vocês, eu quero contar a minha história para vocês. Minha família estava indo para o céu, os meus amigos da igreja estavam indo para o céu, mas eu queria o melhor do mundo e o melhor da igreja. E todo sábado, quando terminava o ensaio do coral, eu ia para uma festa. Todo sábado, quando terminava o ensaio do coral, eu tinha uma festa para ir. Eu via minha família indo para o céu e eu ficando no Egito. E um dia, quando eu estava no ônibus, sábado à noite, indo para uma das festas, um homem se levantou e anunciou um assalto. E as pessoas fizeram o que nunca se deve fazer no assalto, começaram a gritar e correr. E ele ficou meio exasperado dentro do ônibus, deu um tiro dentro do ônibus. O motorista encostou rapidamente, as pessoas começaram a correr desesperadas. Todo mundo correu, inclusive o assaltante, menos eu, porque aquele tiro tinha batido na minha coxa e eu estava sozinha dentro do ônibus, sangrando. Todo mundo correu desesperado, menos eu. E quando eu estava no chão frio daquele ônibus sangrando, eu senti o Espírito Santo dizendo: minha filha, não é culpa minha esse tiro, pelo contrário, eu protegi tua vida. Por favor, desperta. Teus pais estão indo para o céu, os teus amigos da igreja estão indo para o céu, as pessoas que cantam com você no coral estão indo para o céu e você está se perdendo. Por favor, desperta. E ela disse: queridos jovens, eu tenho uma cicatriz grande na terra pela cirurgia para tirar a bala, mas eu agradeço a Deus todo dia por essa cicatriz que não me deixa esquecer que eu estava me perdendo enquanto minha família estava indo para o céu. Segundo a sugestão do faraó, ninguém vai ficar. Moisés disse: ninguém vai ficar. E aí o faraó fez a terceira sugestão, capítulo 10, e o último, e eu concluo aqui, capítulo 10, verso 24. Terceira e última sugestão: gera a nona praga. O Egito estava completamente devastado. Então, capítulo 10, verso 24. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças também podem ir. Respondeu Moisés: também tu tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ficará no Egito, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Queridos, imaginem. O povo estava há 400 anos no Egito. Era para Moisés dizer assim: posso ir, faraó? Posso levar todo mundo? Deixa o gado aí, a gente recomeça. Mas vejam, Moisés disse: eu não posso deixar o rebanho. Essa era a sugestão de faraó: podem ir, saiam do Egito, levem todo mundo, mas o rebanho fica, o gado fica, as ovelhas ficam. E Moisés não aceitou por um único motivo. Eu falei no começo do sermão que eles iam para o deserto oferecer o que a Deus. Então sabe qual era a sugestão de faraó? Pode ir. Eu não queria que você aceitasse, eu não queria que você tivesse passado por um reavivamento, eu não queria que você tomasse decisões, mas já que eu não consegui impedir, pode ir. Pode ir. Mas o que você vai usar para servir a Deus fica comigo. Então você pode ir. Você quer despertar espiritualmente? Pode ir. Mas o que você vai usar para adorar a Deus fica no Egito. Sabe o que é que você tem para adorar a Deus? O teu tempo, o teu dinheiro, o teu corpo, os teus dons. Então Satanás não tem o menor medo do que aconteceu esses dias. Ele não tem o menor medo. Se ele conseguir fazer com que os próximos dias você não tenha tempo de buscar a Deus, ele vai dizer assim: você despertou? Pode despertar. Você começou um reavivamento? Pode começar. Mas o teu tempo, eu vou encher você de tantas atividades que você não vai ter tempo de buscar a Deus. Então o que você vai usar para adorar a Deus fica comigo. O teu dinheiro que você deveria usar para adorar a Deus fica comigo. O teu corpo que você deveria usar para adorar a Deus, esse fica comigo. Você vai comer do jeito que eu quero, você vai fazer atividades físicas do jeito que eu quero, você vai namorar do jeito que eu quero. Então pode ir. Eu não consegui segurar você, eu não queria nem que você fosse cristão, mas você já é. Mas você vai adorar a Deus de mãos vazias. O que você vai usar para adorar a Deus fica no Egito. Só vai acontecer um reavivamento espiritual na tua vida se você puder dizer. E eu imagino Moisés olhando bem nos olhos de Faraó e dizendo: Faraó, escuta bem uma coisa, nenhuma unha do povo de Deus vai ficar no Egito, nenhuma unha. Eu quero convidar essa noite a dizer assim:
nenhuma unha do meu tempo, do meu corpo, do que eu tenho, do que eu sou, vai ficar sob o poder do inimigo. Eu vou sair do Egito com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Amém. Todos os dias tem gente se perdendo lá fora, com prostituição, com bebidas, com violência, com drogas. E todo dia tem gente se perdendo aqui dentro, guardando o sábado, sendo pastor, devolvendo o dízimo, mas sendo a Deus de mãos vazias. O seu tempo, o seu corpo, os seus dons ficaram no Egito. Então eu quero convidá-la a dizer: Santo Deus, eu não quero que nenhuma unha do que eu tenho fique. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou é teu. Eu tive a oportunidade de ouvir alguns meses atrás a história de um jovem chamado Alexandre, que trabalha em uma das nossas instituições de educação, e ele disse que tinha uma dor muito grande no coração, porque ninguém da família dele era da igreja, só ele. E ele pregava e ele falava de Jesus, mas ninguém decidia. E ele disse que, para piorar, um dia a mãe dele ligou e disse assim: filho, eu estou frequentando um centro espírita. E ele pensou: meu Deus, além de ninguém da família ser da igreja, minha mãe está frequentando um lugar que claramente é do inimigo. E ele disse que um dia foi visitar a mãe, e a mãe disse assim: filho, sabe por que eu vou nesse lugar? Porque lá a mulher fala o futuro da nossa família. A primeira vez que eu fui lá, eu fui saber do seu pai. E a mulher jogou umas bolas, falou umas palavras e disse assim: eu encontrei aqui seu esposo vai sofrer um acidente. E ela disse assim: filho, lembra do acidente que teu pai sofreu? Antes daquele acidente acontecer, aquela mulher me avisou. Ela disse: a segunda vez que eu fui lá, eu fui saber do seu irmão. E a mulher jogou umas bolas, falou umas palavras e disse: eu encontrei o seu filho, Ricardo, ele vai sofrer uma desilusão amorosa. E ela disse assim: filho, lembra que teu irmão acabou um relacionamento e sofreu muito? Antes de ele acabar aquele relacionamento, a mulher me avisou. E ele disse que a mãe começou a chorar e disse assim: filho, a terceira vez que eu fui lá, eu fui saber de você. E quando eu falei que queria saber do meu outro filho, a mulher começou a jogar as bolas, começou a falar umas palavras e disse: a senhora está me enganando, a senhora não tem 2 filhos, a senhora só tem um filho. E ela disse: claro que eu tenho 2 filhos. E ela voltou a jogar as bolas lá e falar as palavras e disse assim: a senhora está me enganando, está me fazendo perder meu tempo. A senhora só tem um filho. Ela disse: você é louco, eu tenho 2 filhos. E ela disse que depois de um bom tempo, a mulher disse assim: realmente, a senhora tem 2 filhos. Mas tem uma coisa, eu não consigo enxergar nada do futuro do teu segundo filho, porque tem uma luz muito grande ao redor dele que me impede de ver qualquer coisa do futuro dele. E a mãe perguntou: filho, que luz é essa que tem ao redor de você, que essa mulher não conseguiu? Conseguiu ver do teu pai, conseguiu ver do teu irmão, não conseguiu. E ele disse assim: mãe, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, que eu já entreguei a Deus. E o inimigo não tem acesso a nada na minha vida. Se a senhora quiser saber do meu futuro, não vá saber do lugar do inimigo, porque quem detém o meu futuro é Deus. E essa luz que a senhora viu ao meu redor, é a presença do meu Deus, a quem eu já entreguei tudo. Nenhuma unha vai ficar nas mãos do inimigo. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence a Deus. Eu quero convidá-la a tomar uma decisão, mas hoje uma decisão muito, muito especial. Eu quero convidá-la a dizer: Santo Deus, eu quero sair do Egito. Eu quero sair do Egito. Eu quero que tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertença ao Senhor, mas eu quero começar te entregando a minha vida. Eu ainda não entreguei a minha vida publicamente, eu quero entregar a minha vida publicamente. Eu quero me preparar, eu quero estudar mais um pouco, mas eu já decidi. Eu quero ser batizado, eu quero entregar a vida em tuas mãos. Eu quero recomeçar, eu quero que o meu passado fique no Egito, porque eu quero ir para Canaã. Então essa noite eu quero orar por um grupo muito especial. Aqueles que estão sentindo o desejo de um dia passar pelo batismo, que é um momento simbólico na vida em que você está declarando publicamente: eu estou deixando o Egito porque eu decidi ir para o céu. Eu queria convidar aquelas pessoas que querem um dia passar pelo batismo a vir aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero apertar a tua mão. Eu quero pedir que Deus te encha o coração de paz, confirmando a decisão que você tomou. Será que existe uma pessoa que gostaria de ter coragem e ousadia de vir aqui à frente, dizendo: eu quero um dia passar pelo batismo, eu quero um dia entregar a vida nas mãos de Deus? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero pedir, se você estiver na galeria, levante-se, tenha a ousadia de levantar-se e vir aqui. Eu quero pedir a Deus por você. Será que existe uma pessoa? Oh, meu amigo, Deus te abençoe.
Será que existe mais alguém que gostaria de vir? Deus te abençoe. Amém. Amém. Vem aqui. Eu quero orar por você. Quero pedir uma bênção especial a Deus por tua vida. Deus abençoe vocês. Venha. O livro do Apocalipse diz que algumas pessoas não vão entrar no céu. E lá cita vários: o mentiroso, o adúltero, mas lá diz assim, os medrosos. E quando o Apocalipse diz que os medrosos não vão entrar no céu, não é quem tem medo do escuro, é quem tem medo de se entregar a Jesus, de tomar a decisão. E quando você vem à frente, você está dizendo: eu não tenho medo, eu quero. Deus te abençoe. Será que existe mais uma pessoa que gostaria de dizer: Santo Deus, eu quero sair do Egito, e publicamente eu quero dar esse passo. Publicamente eu quero dar esse passo. Você vai ouvir uma música nesse momento. E enquanto você estiver ouvindo essa música, por favor, venha aqui à frente. Se esse é o teu desejo, venha aqui à frente. Não lute, peça para Deus te dar força para você levantar. E venha aqui à frente. Eu quero apertar tua mão e quero orar por você. Venha aqui à frente. Feche os seus olhos. E aqueles que vão vir, levante-se e venha aqui. E dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu força pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer no teu lugar.
coragem de vocês. Durante a semana de oração que vai iniciar no próximo, de amanhã a 8, durante toda a semana, a possibilidade de você ser batizado. Você estudou a Bíblia, tomou sua decisão. Durante a semana, ao longo da semana, alguns batismos irão acontecer. Eu vou orar para que seja o seu. Você já estudou, você já tomou sua decisão. Você já tomou suas conclusões espirituais. O final do capítulo 10 do Mensagem aos Jovens diz assim: se você que está em perigo perseverar e em sua impotência e fraqueza se lançar sobre Jesus Cristo, Ele vai ouvir sua oração e vai mandar um grupo de anjos, um reforço de anjos magníficos em poder para defendê-lo do inimigo. Satanás não pode suportar que você apele para o seu poderoso rival Jesus Cristo, pois ele teme e treme diante da sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. E quando anjos poderosos, revestidos da armadura do céu, vierem em teu auxílio, Satanás e seus anjos se retiram, pois eles sabem que está perdida a sua batalha naquela vida. Capítulo 12 termina dizendo de Êxodo: naquele mesmo dia, todo o povo de Israel saiu do Egito. Todas as tropas de Israel saíram do Egito. Eu gostaria de ter a ousadia de dizer essa noite: toda a comunidade do IAM tomou a decisão de sair do Egito. O inimigo não conseguiu deter porque eles apelaram para Jesus Cristo e Ele cercou com poder e os tirou do Egito. Eles já tomaram a decisão deles, mas eu gostaria de ouvir a sua decisão. Eu gostaria de ouvir aqueles, de saber quantos de vocês querem dizer: eu já fui batizado, mas ainda tem muito do Egito no meu coração. Fisicamente eu já saí do Egito, mas o meu coração ainda tem muito do Egito. Diz que foi mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do coração do povo. Então talvez Deus já tenha te tirado do Egito, mas você não tenha permitido ainda que o Egito saia do teu coração. Então eu quero convidar aqueles que querem dizer essa noite: Senhor, eu estou te autorizando, me arranca do Egito, eu quero ir para o céu. Se esse é seu desejo, coloque-se em pé. Nós vamos orar. Oremos. Querido Pai, talvez a mensagem dessa noite tenha sido apenas para uma pessoa, só uma. Aquela pessoa que está sendo a causa das lágrimas de uma mãe piedosa. Aquela pessoa que está sendo as causas das lágrimas de um tio, de uma avó, que está de joelho a cada dia dizendo: Santo Deus, eu não quero ir para o céu sozinho e deixar meu filho, meu neto. Talvez essa noite o Senhor disse assim: meu filho, é para você, é você. Você está atrapalhando a caminhada, então sai do Egito, levante-se. Eu te peço em nome de Jesus, que ao reencontrar essa comunidade no céu, nós vamos ter a eternidade toda para dizer: eu estou aqui, pastor, eu cheguei. Pela graça de Deus, naquele dia eu tomei a decisão e dei passos firmes em direção ao céu e eu estou aqui. E eu gostaria de ter o privilégio de ouvir o Senhor Jesus Cristo dizendo: todas aquelas pessoas chegaram, todas elas, não faltou nenhuma daquele culto, nenhuma das pessoas que estavam naquela sexta-feira à noite na igreja perdeu o caminho. Todas elas chegaram, porque naquela noite elas tomaram a decisão de sair do Egito. Imagina a alegria. Então, Santo Deus, ajuda-nos. Amanhã nós vamos passar 10 horas aqui na Tua presença. Ajuda-nos a nos preparar agora para essas 10 horas, ao irmos dormir, com essa mensagem no coração, irmos dormir cedo, para amanhã estarmos dispostos a passarmos 10 horas aqui buscando ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe você.